Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Hoje eu vim aqui conversar com vocês a respeito do tema que fala sobre a morte, né? Conversando hoje com uma amiga minha, a Vanessa. Ela me questionou em questão da morte e falou: Kelly, por que você não fala a respeito da morte? Porque nós temos olhares diferentes para esse fim, um entendimento diferente. E ontem ela perdeu um familiar, né, um primo que ela ama muito e que cresceram juntos. Então nós conversamos e eu precisei, né, a respeito, com todo o respeito, na verdade, que eu tenho e admiração pela amizade com essa pessoa, com a Vanessa, eu vou falar sobre esse tema um pouquinho, sobre o que eu penso a respeito e naquilo que eu acredito, tá? Eu falo que a morte, gente, na verdade é uma celebração da vida, que a gente fala sobre a perda, mas eu acredito que a morte não é o fim da história, né? Por mais que a pessoa que partiu seja um amigo, um familiar, um desconhecido, é independente. A morte, no meu modo de ver, no meu jeito de ver, durante o tempo, durante o tempo, gente, eu tive um olhar bem diferenciado do que eu tenho agora, né? Eu fui ensinada que a morte, depois que nós partimos, o nosso corpo, lógico, claro, esse corpo, essa matéria se desfaz e que o nosso espírito fica ali dormindo, aguardando a volta de Cristo, né, que foi me ensinado na religião. Só que com o passar do tempo, muitas coisas que aconteceram na minha vida me ensinaram e eu compreendi que não é bem assim. Isso eu tô falando do meu ponto de vista, daquilo que a vida me ensinou, tá? Não tô querendo atacar a sua fé, não tô querendo colocar o dedo na ferida de ninguém, naquilo que você acredita. Eu tô falando do meu ponto de vista. E a pedido da minha amiga que eu estou aqui falando o meu ponto de vista em questão da morte. Eu acredito que sim, a gente se lamenta pela pessoa que perdemos, mas com tudo isso nós temos que honrar e celebrar também a presença da pessoa em nossas vidas e tentando assim lembrar em todos os momentos os momentos vividos com essa pessoa, das suas qualidades, das suas risadas, dos ensinamentos que tivemos com ela, que tudo isso vai ficar guardado aqui. São lembranças que vão ficar e que ninguém nos tira. É tipo conhecimento que nós temos e que ninguém tem a capacidade de tirar dali de dentro aquilo que nós temos, né? Então a perda é doída, o luto, ele é difícil de passar, ele é muito difícil de passar. Eu acredito, gente, que assim como a palavra fala, em Eclesiastes é citado que um versículo onde fala que nós, é muito melhor ir numa casa onde há um luto
do que numa casa que tem banquete e festa. Eu acredito que esse versículo veio nos mostrar que a morte nos faz parar e pensar sobre a nossa vida, sobre o que estamos fazendo, sobre o sentido da vida. Em questão assim, gente, será que nós estamos jogando nosso tempo fora daquilo que nós estamos fazendo? Estamos levando a vida da forma que tem que ser levada? Não a ferro e fogo, mas eu digo porque nós temos que ter momentos bons de união, de fraternidade, da ajuda ao próximo, né? Porque assim como essa pessoa foi, uma hora será nós. Vai chegar a nossa vez. Não, a gente não somente não sabe do dia nem da hora, mas a única certeza que nós temos é da nossa partida, né? Da nossa partida. Então, o que eu venho aqui em respeito da minha amiga é que tem outra passagem que eu admiro muito na palavra do Senhor também. Eu acredito também, se eu não me engano, que está em Eclesiastes também, que fala que abaixo do céu tudo tem o seu tempo determinado. E eu creio nisso. Que tem o tempo de nascer, tem o tempo de plantar, tem o tempo para colher, tem o tempo de curar, tem o tempo de amar, odiar, tem o tempo de falar, de se calar, e tem o tempo de morrer. Então, se a própria palavra fala que tudo há um tempo, a gente tem que aguardar que esse tempo de finalização de um ciclo, ele existe. Então, para mim, a morte é isso, é a finalização de um ciclo. Só que hoje, como eu disse agora há pouco, que eu fui ensinada que a gente fica ali, o espírito volta para o Senhor, ou outros que foram ensinados que ficamos ali dormindo até a volta do Senhor de Cristo voltar para um julgamento que haverá. Eu creio nesse julgamento. Creio muito que aonde fala em Apocalipse, que um dia nós iremos sentar diante do nosso Deus, diante do Criador dos céus e da terra e da fonte das águas e de tudo aquilo, de todo ser vivo que respira. Eu creio que haverá esse momento. Tem até uma música que eu gosto bastante, né? Eu peço licença a vocês, eu não sou boa para cantar, gente, mas eu quero cantar um pouquinho, que eu acho que ela é bem conhecida. Eu nem tenho voz para isso, mas eu gosto muito e que faz muito sentido com o que a minha amiga pediu hoje. Que eu fico pensando quando será a minha vez de sentar diante do Senhor. E acredito que terá aquela tela que vai passar toda a minha vida. E ali eu darei conta de todas as coisas que eu fiz para Ele. Todas. Aí, eis a questão. Cadê as suas obras que foram feitas para mim? Será que temos feito a obra que Ele tanto pediu? Levado a palavra que Ele tanto pediu? Que a única coisa que Ele pediu e deixou feito para nós foi que levássemos o Evangelho, a palavra adiante,
né? Então, em questão da música, é uma música que não é religiosa e que diz: gente, se eu errar, se eu desafinar, vocês me perdoem, eu não sou cantora, tá longe de mim. Eu gosto muito de cantar, principalmente embaixo do chuveiro. Até minha voz some, mas eu gosto de cantar. Que fala assim: senta aqui nesse banco pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Gente, a hora que chegar aqui, esse tempo nosso que o Senhor fala, senta aqui, filhos, vamos conversar. Será que vamos ter coragem de olhar nos olhos dele, encará-lo? Porque não vai ter para onde a gente correr, não haverá desculpas para aquilo que fazemos ou deixamos de fazer em favor do reino dos céus, né? Então, em questão do luto, eu falo, a gente passa pelo luto. Eu perdi meu irmão aos 13, ele tinha, acho que acredito que iria completar, ou já estava com 13 ou 14 anos. Eu sofri muito com a perda do meu irmão, muito. Infelizmente eu estava distante dele, eu não pude ver, nem velá-lo, nem ir ao enterro dele. Isso já tem bastante anos, mas é como se fosse ontem, né? Como se fosse ontem. E eu também tive a perda de uma pessoa muito amada, assim como o meu irmão, que foi o meu tio, que era o meu segundo pai. Meu tio me ensinou muitas coisas também. Meu tio foi uma pessoa maravilhosa. Meu tio era aquele que me abraçava, me chamava de feia. Sim, meu apelido para ele era feia, porque ele falava que eu era tão bonita que ele tinha que me chamar de feia. E eu ria, né? Eu ria porque no olhar dele, ele me via como bonita. Eu era criança, né? Começando a minha adolescência, ele me acompanhou todos os meus dias de infância e de adolescência. E eu perdi ele. Gente, eu prometi para mim mesmo que eu iria fazer esse vídeo sem chorar, sem tentando não me emocionar igual no outro que eu chorei muito. Eu sou muito chorona, gente, realmente, quando eu toco, as palavras tocam o meu coração. Eu sou muito chorona. Mas é um choro verdadeiro. Não é um choro de crocodilo, como diz o ditado. Quando eu me comovo, eu choro. E eu não vou ser diferente, porque eu tô aqui diante dessa câmera. Eu sou quem eu sou. E eu não faço questão de ser uma pessoa dura, de ser uma outra pessoa, porque eu estou falando com outras pessoas. Eu sou essa pessoa, né? Então, para você que está me ouvindo, e você, Vanessa, que me pediu para falar a respeito disso, eu venho, amiga, te falar. Tenha força. Acredite nesse Deus que nos dá vida, porque a palavra também fala que
Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se há muitas moradas, então eu não creio num fim. Eu não creio. Eu creio na matéria física, sim, mas essa essência de vida, esse espírito, essa alma que nós temos, que volta para o nosso Criador, ela continua. E eu acredito que ali continua sem dor, sem lágrimas, sem, meu Deus, sem tudo isso ruim que nós passamos aqui. Porque eu acredito que aqui a gente veio para aprender. Aqui nós passamos e aprendemos por todas as nossas escolhas. Então, os sofrimentos que aqui nós passamos, eu acredito que lá nós não passamos. Nós não temos. Porque eu acredito num Pai de bondade. Eu acredito que também eu vou citar outra palavra aqui, que ele fala que se nós humanos, nós que somos carnais, sabemos escolher bem o que vamos dar aos nossos filhos, imagine aquele que nos deu a vida, imagine aquele que nos criou do pó, que nos deu a vida ao soprar, né? O sopro de vida que ele nos deu. Então eu não posso falar que eu creio num Pai que julga, que nos condena. Eu acredito num Pai que puxa sim a nossa orelha, que nos corrige, mas que nos leva depois de uma vida de ensinamentos para aquela morada que eu creio que cada um de nós está lá nos aguardando. Ele nos leva para lá. Nós voltamos para casa. Então, Vanessinha, você que pediu, e todos os meus sentimentos eu levo a você neste momento. Eu sei o que você deve estar passando, a família enlutada, assim como todos nós. E quantas famílias agora nesse momento estão passando por luto. E eu não sei do nosso amanhã, não sei do nosso depois, né? Então eu peço a Deus que conforte o teu coração, o coração de todos os familiares e de todos aqueles também que estão agora em sofrimento. Que o Senhor os leve em pensamento, sabendo que aquela pessoa foi novamente levada para aquela casa, aquele habitar, aquela morada que está nos aguardando, assim como o teu primo se foi hoje, haverá uma hora que será nós. E é isso. Tá, gente, eu tô sentindo de fazer uma breve oração. Que a oração vocês sabem que é nada mais, nada mesmo, menos que o orar, o falar, que é o oratório, com a ação, né? Então, se vocês me permitem, eu vou dizer algumas palavras aqui. Quem entende por reza, por oração, tem várias formas, né, que a pessoa
independente da tua religião, tem a forma de receber as palavras. E eu estou sentindo, então, como toda vez que eu costumo sentir, independente de onde eu estou, eu costumo obedecer. Então eu vou fazer e eu peço licença a vocês. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, diante de Ti, Senhor, através dessas palavras que o Senhor coloca agora no meu coração, eu peço perdão por todas as nossas falhas. Eu peço perdão por sermos esses seres tão errantes. Por muitas vezes, ó Pai, nós queremos ser o centro de tudo. Nós esquecemos do outro. E nesse momento, eu peço que leve a paz. Eu peço que leve a certeza que temos uma morada na tua casa. Aí desse lugar que nós saímos e que nós voltaremos ansiosamente para voltar aos teus braços, para dar conta daquilo que aqui fizemos. E eu sei que tu és, ó Pai, um Deus de amor, um Pai de amor, que nos acolhe e que entende que nós somos falhos. Eu entrego, ó Pai, nossas vidas em tuas mãos, pois não sabemos a hora da nossa partida, assim como hoje muitos se foram. E que a tua misericórdia seja conosco. Eu te agradeço e te peço por essas palavras. Eu te agradeço por tudo. Gratidão pela vida, gratidão pelo ar que respiramos, gratidão pelo pão de cada dia, gratidão pela nossa saúde, gratidão pelo perdão dos nossos pecados e gratidão por nos entender e gratidão por tudo, simplesmente por tudo. Assim seja, assim será. Gratidão, gratidão e gratidão. Fiquem com Deus. Que Deus os acolha, aqueles que se partiram nesse dia. Chegaram suas horas e o Senhor os acolheu, né? E que nós tenhamos a leveza de saber levar a vida para que fique certo na nossa consciência que um dia os mesmos que hoje se foram, no dia de amanhã ou depois será nosso. Essa certeza é a única que nós temos, gente. Então, fiquem com Deus e que o Senhor os abençoe. Fiquem na paz do Senhor, na tua casa, na tua vida e no teu lar. Uma boa tarde a todos.